Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. É um prazer novamente estar aqui com vocês para estudarmos a lição. E eu desejo a todos que tenham um bom estudo, que a graça de Jesus possa estar em seus lares. Agora quero convidá-los para fechar seus olhos para termos uma palavra de oração. Bendito Deus que estás nos céus, neste momento queremos, Senhor, invocar o Teu Santo Espírito, para que nos dê, Senhor, compreensão de cada palavra estudada na Tua Santa Bíblia, nessa lição, Senhor. Nos acompanhe, Senhor Deus, nos dê instrução, sabedoria. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos estudar a lição com o título de Livres para Descansar. Livres para descansar nos braços do Pai, né? E o nosso verso áureo é o mais lindo que nós podíamos ter num dia, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quem temerei? Salmos 27, verso 1. Esse salmo é todo maravilhoso assim. Então, quem é a nossa luz? É o Senhor. Quem é a nossa salvação? É o Senhor. De quem terem medo se Jesus é a nossa salvação, é o nosso Senhor? Ele é a fortaleza da nossa vida. A quem vamos recorrer se não for a fortaleza da nossa vida? Não é mesmo? Então, o estudo dessa semana é livres para descansar. Muitas pessoas com quem Jesus se deparou no seu ministério eram pessoas sofredoras, né? De doenças da mente, possuídas pelos demônios. E Jesus as curava a todos. Algumas eram doenças mortais. Nós temos aquele jovem que Jesus ressuscitou, que ia para o céu, que estava passando no funeral lá em Cafarnaum, né? Jesus ressuscitou pessoas também. E é o mesmo nosso Jesus de agora. Ele buscava dar descanso para todas as pessoas sofredoras. E algumas pessoas também precisavam da ajuda de outras pessoas, né? Nós sabemos que às vezes nós precisamos também de alguém para nos ajudar a levar o nosso fardo até Jesus Cristo. Às vezes ele falava apenas uma palavra e elas eram recuperadas. Ele tocava os enfermos e milagrosamente eles eram curados. Mas outras vezes, vocês lembram daquela senhora que tocou nas vestes de Jesus e foi curada? Bastou tocar. E aquele senhor que era do exército, que foi lá pedir para Jesus salvar o seu servo. Ele disse, não precisa ir na minha casa, basta que tu mande a tua palavra. Que Jesus disse, eu nunca encontrei fé tão grande assim. Queridos, será que nós também temos uma fé assim? O nosso Jesus nós conhecemos tão bem, né? E aquele homem que não era nem judeu, ele tinha essa fé, essa confiança tão grande, que Jesus falasse, o seu servo ia ser curado. E a menina e a filha do Jairo também, que já estava morta, né? E Jesus foi lá e ressuscitou. Muitos e muitos e muitos milagres Jesus fez no seu ministério. Nessa semana examinaremos 2 exemplos muito diferentes de cura. No primeiro, o doente nem podia ir a Jesus sozinho. Seus sintomas eram visíveis. No outro caso, não havia sintomas evidentes. Em ambos os casos, a cura veio no tempo e na maneira de Deus. Vocês lembram daquele jovem que precisou dos seus amigos, que levasse até o telhado e botassem eles lá por cima do telhado para que Jesus o curasse? É esse senhor que sofria, ele também achava que ele era o culpado pelos seus pecados.
Às vezes nós sofremos as consequências dos nossos atos, é verdade. Mas Deus não nos pune porque Jesus Cristo já morreu por nós. Mas nós vivemos num mundo cheio de pecado, né? Às vezes nós somos culpados pelas nossas atitudes, pelos nossos maus hábitos, às vezes pela genética, mas Deus sempre está conosco e nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Vamos agora estudar domingo. Domingo é descanso que cura. Primeiro título é Livres para o Descanso. E agora é o descanso que cura. Ah, como às vezes a gente precisa de descansar, não é mesmo? Quando a gente está com gripe ou resfriado, o repouso é necessário para que a nossa imunidade aumente. A nossa lição nos diz assim: se há um momento em que precisamos descansar, é quando estamos doentes, né? Nem sempre é doença física, às vezes também é doença da mente, né? Frequentemente precisamos também de descanso mental. Mas daí Deus nos deu um descanso que cura desse cansaço mental. É sábado, né? Quando se vai sábado, se fica mais próximo de Deus, cantamos hinos, esquecemos das tribulações da semana. É por isso que existe esse descanso semanal. Deus pensou em tudo. Às vezes a nossa situação envolve risco de morte. Não é um simples resfriado, né? Às vezes é um câncer ou um Covid, uma coisa tão forte. E daí, como é que nós vamos ficar? Ficamos preocupados, não dormimos direito, mesmo que seja com não nós, mas outra pessoa que nós conhecemos, os quais nós amamos, convivemos. E daí? Como é que nós vamos encarar isso? Precisamos daí do nosso verso áureo, né? Quem é o nosso Senhor? Quem é a nossa salvação? Jesus Cristo. E Ele é o quê? O nosso socorro. Ah, Jesus Cristo, Ele está sempre por perto de nós. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. A quem temeremos? Ah, queridos irmãos, estaria Deus nos punindo por aquele pecado secreto que ninguém mais conhece? Será que Deus pune os seus filhos? Já falamos que Deus não pune ninguém, né? Ele disse para os seus discípulos, não foi ele nem seu pai. Essa doença era para a glória de Deus. E às vezes nós pensamos isso. Será que Deus está me punindo? Mas uma coisa é certa, queridos, às vezes nós sofremos as consequências do nosso pecado. Consequência não é punição, porque nós vivemos no mundo de pecado. Aqui no nosso domingo, a nossa primeira pergunta nos diz assim: o que aconteceu no episódio relatado em Marcos 2, de 1 a 4? Vamos ler? Marcos 2, de 1 a 4. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Agora eu quero perguntar para vocês, quem cria em Jesus? O doente e seus amigos, não é mesmo? Seus amigos também criam em Jesus, que podia curar o seu amigo. Tanto que eles fizeram um trabalho enorme
tiveram que fazer um buraco lá no telhado para lançar o homem para dentro, onde estava Jesus. E que lindo, né? Então, às vezes precisamos dos nossos amigos. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu estava desesperada e recorri à minha amiga de oração para orar comigo, muitas vezes. E ela me ajudou, porque ela me auxiliou ir a Jesus. Eu sabia que se ela estivesse orando comigo, era mais poder. Ah, irmãos, quantas vezes Deus me abençoou. Quantas e quantas e quantas vezes. Deus nos abençoa todos os dias, mas quando nós enfrentamos a enfermidade, nós não temos a quem recorrer. Recorremos a Deus. Sabe, eu tenho um hábito, eu recorro muito a Deus em todas as coisas. Claro que eu tomo medicação, mas o meu Deus está em primeiro lugar. Louvado seja o seu nome por isso. Desejo muito que vocês também levem tudo a Deus, porque o nosso Deus é o nosso socorro, a nossa salvação. Ele é tudo para nós, tudo. Ele pode não nos curar, mas Ele nos dá descanso, conforto espiritual, que é melhor do que isso, queridos. Conforto saber que Deus está ao nosso lado, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. E eu quero ler com vocês o último parágrafo. O plano de Deus não incluía doença e sofrimento que vieram com o pecado. Por isso, Deus nos deu orientações de saúde para que tenhamos qualidade de vida. Mas enquanto vivermos neste mundo, não haverá garantia de saúde, mesmo seguindo os princípios saudáveis. A boa notícia que Deus pode nos dar: descanso, que sejamos doentes ou saudáveis. Quer nossa doença seja resultado de nossas ações, da negligência de outros, dos nossos genes, ou apenas o subproduto da vida neste mundo pecaminoso. Deus sabe como nos dar descanso. Às vezes nós queremos culpar alguém. Sempre tem alguém que tem que pagar. Mas não adianta, queridos, que alguém pague pelo crime cometido ou pagar por um acidente. Sempre nós precisamos do descanso de Deus. Esse descanso que cura a alma dos aflitos, dos oprimidos, que salva a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que possamos estudar a lição todos os dias para estarmos mais conectados com a palavra de Deus. Amém, queridos. Fiquem com Deus. Tratando a raiz do problema. O livro de Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 até o 12, nos conta ali sobre a cura e o perdão de um paralítico. Alguns homens tinham descido o leito do paralítico à presença de Jesus, e todos olhavam para o mestre. Curaria ele um evidente pecador e repreenderia a enfermidade? Claro que sim, né, meu irmão? Foi o que aconteceu. Jesus diz lá em Marcos 2, do verso 5 em diante, até o 12, diz que ele nem só perdoou os pecados, como curou o paralítico. Mesmo estando aquele povo ali a comentar, a murmurar, a resmungar, a pôr em dúvida o poder de Deus, ali se encontravam religiosos, alguns escribas, né, que eram os mestres judeus, né, encontravam-se ali também murmurando e duvidando como Jesus faria aquilo e será que ele tinha esse poder, né? E qual foi a primeira coisa que Cristo fez pelo paralítico? Ele perdoou os pecados. E como Jesus o curou? Essa era a pergunta que deixava eles
desconfiados e pasmados. Mas como Jesus curou? Com o seu poder, né? Mesmo que houvesse ali aqueles comentários. E no fim, nós podemos dizer que Jesus até provocou os escribas. E lá no capítulo 2, no versículo 8 e 9, você pode ver ali que Jesus faz uma provocação. Porque ele pergunta àquele povo, inclusive aos escribas, né, que estavam ali juntos, o que é mais fácil? Dizer levanta-te e anda, ou pega o teu leito e vai para a tua casa? Quer dizer, essa foi a pergunta que Jesus fez, né, meio que zombando deles. Então Jesus estava tratando ali com um pessoal que não cria nele. Então por isso ele teve que fazer essa provocação. Nossa lição de terça-feira, 17 de agosto, fala em fuga. Fuga do quê? No nosso caso aqui, fuga da depressão. E a nossa lição nos traz uma informação que, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, fala que a depressão é o que mais contribui para o estudo da carga global de doença. Por exemplo, existe uma carga global de doença e quem puxa essa carga, quem está em primeiro lugar, é a senhora depressão, né? Infelizmente, muitas vezes no meio cristão, né, não se fala em depressão. No meio do cristianismo não se fala em depressão. Por que não se fala? Porque muitos diriam, isso é falta de fé. O que eu não concordo, eu acho também que não é verdade. Por que não é verdade? Porque nós temos verdadeiramente cristãos consagrados a Deus, estudiosos, enfim, cristãos que cumprem à risca ali o que diz a Bíblia, os 10 mandamentos em si, né? Portanto, isso não é verdade. Não fosse assim, essas pessoas também, né, abandonariam e tal as fileiras, né, do cristianismo e apostatariam, coisa parecida, mas não, são cristãos consagrados que às vezes correm e lutam contra esse mal, né? A depressão, ela toma conta de nós de uma maneira silenciosa, né? E muitas vezes, ou quase sempre, a gente só se dá conta, só reconhecemos quando ela se intensifica, né? Eu tenho um exemplo aqui para dar, meus irmãos, e para isso vai exigir um pouco de esforço de vocês, porque eu tenho aqui lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, e do 19 até do verso 1 ao 5. Então você pega o livro de 1 Reis, né? Capítulo 18, todo ele, e o 19, de 1 a 5, você vai ver ali a história de Elias, né? Elias foi um homem que ele teve depressão. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que nós estamos juntos, mais uma vez estudando a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Chegamos à lição número 8 desse trimestre e eu vou, junto com vocês, estudar nessa semana os dias de quarta e quinta-feira. Os 2 dias estão conectados porque eles falam sobre Elias, assim como terça-feira também, mas quarta-feira e quinta, que é os dias que nós vamos estudar juntos, coloca o título de quarta-feira é Cansado Demais para Fugir. Elias, depois de ter enfrentado aquela batalha com os 400 profetas de Baal, ele se aproxima, o rei Acabe informa Jezabel, né, que aquela profetisa lá sacerdotisa, no caso, né, de Baal,
que ele tinha matado todos os seus profetas. E então ela manda um recado para Elias: olha, assim como tu fizeste para eles, eu vou fazer contigo. E amanhã, por essas horas, tu estarás morto. O que acontece com Elias? Depois de ter passado por todas essas experiências com Deus, ter ressuscitado o filho da viúva de Serepta, ter multiplicado a farinha e o azeite da filha da viúva, ter falado que não ia chover 3 anos e não choveu, depois ele foi lá e disse que choveria e choveu. Tudo isso foi esquecido quando ele ouve a mensagem de que a Jezabel queria matá-lo. Então ele foge, se esconde e estava realmente exaurido, né? Porque ele tinha enfrentado toda aquela situação e agora estava enfrentando uma outra situação, o medo, a depressão, a tristeza. Porém, a lição diz que Deus não o abandonou, né? A boa notícia é que o grande médico não condenou Elias. Deus entende melhor do que nós o que enfrentamos quando lutamos contra a depressão. O que Elias estava enfrentando era a depressão. Pode ser que não tenhamos fortes evidências nesse momento de que nosso Redentor inclina o rosto sobre nós em compaixão e amor, mas isso é o que acontece. Podemos não sentir seu toque visível, mas sua mão compassiva e amorosa está sobre nós. Caminho a Cristo, página 97. Quando Elias se aquietou, ele foi tomado pela culpa. Percebeu que sua saída rápida tinha desperdiçado o que teria oportunidade para a reforma em Israel. Percebeu que tinha decepcionado os que precisavam dele. E ele não podia fazer nada a respeito disso. Em uma dolorosa autorreflexão, conhecendo a história de Israel, ele se viu como realmente ele era. Elias tinha entrado em depressão. É estranho dizer isso, né? Porque alguém que esteve até agora cheio de poder, vendo Deus operar através dele de forma poderosa, ele sabia que Deus estava com ele, que Jezabel jamais poderia tocar nele se Deus não permitisse. Mas ele esqueceu de tudo isso. Veja como a depressão ela é terrível. Ele entrou numa terrível tristeza, medo de morrer, ele se afastou, ele não percebeu que Deus estava com ele, o mesmo Deus que tinha operado o milagre contra os 400 profetas de Baal, todos os milagres que ele tinha feito, e no fim até a gente não entende porque a história de Elias faz com que Elias ele é levado para o céu sem experimentar a morte. Então Deus nunca abandonou Elias, mas a depressão fez com que ele realmente entrasse numa tristeza profunda. E Deus o cuidou, Deus o alimentou e Deus continuou dando a ele a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Você que está enfrentando uma luta e não encontra descanso nesse mundo, não encontra descanso às vezes no remédio, na palestra médica, no seu profissional de saúde, você não encontra descanso todos os dias, mas você pode encontrar descanso em Cristo, porque Cristo nos dá o verdadeiro descanso. Ele nos olha como nós somos, Ele aceita a gente como é e nos acalma o nosso coração diante das nossas lutas e tristezas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entregar nossos problemas, nossas lutas sempre nas mãos do Senhor, a fim de que o Senhor seja o nosso guia permanente e nos cure das nossas aflições. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Bom dia, queridos irmãos, um feliz sábado. Estamos aqui para nós recapitularmos a sexta-feira da lição 8. Livres para descansar. E o nosso verso para memorizar durante a semana foi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A ninguém. E a lição falou exatamente isso, daquilo que nós mais tememos na nossa vida. Porque todos nós queremos o quê? Saúde, né? Saúde em abundância. Mas quando vem as tempestades, quando vem as angústias, os medos, né? Nós já ficamos abatidos.
mas o que tememos mesmo é a doença. A doença física, aquela doença que pode ser uma dor de cabeça, uma enxaqueca, que pode ser uma dor de garganta, o Covid que estava aí, né? Um câncer, as doenças físicas que vão nos assolando. Então, a lição fala dessa doença física do paralítico que precisou de alguém para ajudá-lo, né? De alguém para levá-lo até o Salvador, levá-lo até Jesus, que ele queria ser curado. E também falou sobre a doença de Elias. Elias, ele estava sobrecarregado, ele estava cansado, não só cansado fisicamente, mas também cansado emocionalmente. E o Senhor entendeu que ele estava cansado emocionalmente. E a lição de quinta-feira fala mesmo nisso. Deus entende que a vida neste mundo cansa e causa depressão. Ele compreende nossos impulsos de correr e fugir, mas deseja redirecionar nossos passos. Ele quer que corramos para Ele. Esse é o nosso Deus, que diante das dificuldades, diante das coisas que nos assolam dia a dia, das doenças, sejam elas físicas ou espirituais, ou emocionais, que nós corramos para esse Deus, que Ele tem pressa em nos ajudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e pede-nos que tenhamos incondicional confiança no seu amor, né? Deus continua olhando para nós, nos cuidando e nos protegendo. Continua olhando para Jesus, fazendo com fé orações silenciosas, apoderando-se da força de Deus. Então, que nós continuamos nos colocando inteiramente nas mãos do Senhor, para que Ele nos dê força para passarmos por todas as sombras das trevas, para acharmos a luz da presença de Jesus em nossas vidas. Que Deus nos dê a força, discernimento e a compreensão para em qualquer momento de nossa vida, sejam ele com saúde ou na doença, na depressão ou na alegria, que busquemos o Senhor para Ele nos direcionar nos caminhos que vão até as mansões celestiais. Um bom restante de sábado, meus queridos irmãos. Fiquem com Deus e todos aqueles que vão nos ouvir. Um beijo no coração de vocês. Pai, toma conta de minha vida. Ajude-me a valorizar as oportunidades e sonhar com uma vida melhor, não apenas aqui, mas principalmente a eternidade que prometeste. Por favor, em nome de Jesus. Amém.